Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica abre portas para a carreira acadêmica e amplia os horizontes dos estudantes para o mercado de trabalho. Na Unesp, entre os anos de 2001 e 2014, mais de 5.000 estudantes fizeram parte do PIBIC. Professora da Unesp vence concurso e tem desenhos sobre pontos turísticos da cidade publicados em postais. Está no ar a edição desta sexta-feira, 8 de fevereiro. Boa noite. A iniciação científica é o primeiro contato com a pesquisa e com o método científico. E essa é uma experiência tão significativa que pode mudar completamente a trajetória profissional de um aluno de graduação. É o que a gente confere novamente na reportagem de Otávio Frabetti. Há 2 anos, a vida universitária do Guilherme passou por uma transformação. O aluno de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia começou a fazer iniciação científica neste laboratório da Unesp em Botucatu. No segundo semestre deste ano, ele foi contemplado com uma bolsa do PIBIC, o programa do CNPq, Agência de Fomento Federal, que financia projetos de iniciação. A proposta da pesquisa é entender como variações genéticas influenciam no poder de sobrevivência de leveduras usadas para fabricar etanol. Para isso, Guilherme precisou se aventurar na bioinformática, área em que dados biológicos são organizados e processados com o uso de ferramentas computacionais. Eu não tinha nenhuma expertise em relação à parte de programação, em relação à parte de ciência da computação, né? Eu não conhecia nada. Tudo que eu tive hoje dessa bagagem foi por conta da iniciação científica, de ter trabalhado aqui no laboratório com pessoas que sabem muito, né, dessa área. Então, essa troca de experiências foi bem interessante. E consegui me fornecer toda a bagagem que hoje eu tenho, né, para conseguir desenvolver um projeto que hoje tem um grande potencial. A iniciação científica ofereceu ainda outras possibilidades, como o empreendedorismo. No final de agosto, o estudante se juntou a uma equipe de 8 pessoas para lançar a Tecmor. A startup surgiu após o grupo desenvolver a ideia de um aplicativo responsável pela contagem de células. A solução está em fase de desenvolvimento, mas em pouco tempo a Tecmor já mostrou a que veio, ao vencer uma maratona nacional de biotecnologia. Existem outros meios de contar células, mas eles são extremamente muito mais caros e acabam não sendo viáveis para muitos laboratórios de pesquisa. Então nós pensamos em desenvolver justamente um aplicativo que ele realizaria essa contagem de células com a câmera do celular. Então, basicamente, um algoritmo, né, que ele faz essa contagem, utiliza a inteligência artificial para otimizar essa contagem, e aí, basicamente, você mirando seu celular no microscópio, você conseguiria contar essas células de maneira rápida, salvando muito dinheiro, né, dos laboratórios de pesquisa, muito tempo dos pesquisadores. O exemplo do Guilherme ilustra bem como a iniciação científica impacta a vida dos alunos de graduação. Foi o que mostrou uma pesquisa feita a pedido do CNPq para traçar o perfil dos bolsistas PIBIC entre 2001 e 2013. Em uma das etapas de trabalho, o estudo analisou as respostas de um questionário enviado aos estudantes com bolsas ativas em 2013. Das mais de 20.000 respostas recebidas, 78% dos participantes disseram que o projeto de iniciação aprofundou o conhecimento na área em que estavam pesquisando. E 80% citaram que a experiência proporcionou o aprendizado de métodos e técnicas de pesquisa. A Unesp também colaborou com a coleta de dados de outra frente do estudo, fornecendo informações aos alunos que concluíram a graduação entre 2001 e 2014. Quem foi bolsista PIBIC da universidade saiu em vantagem no mercado profissional, com uma média salarial 5% maior do que aqueles que não fizeram iniciação. O levantamento feito pelo CNPq em parceria com a Unesp mostra que o aluno que fez iniciação científica e decidiu seguir no caminho da pós-graduação tem uma chance muito maior de concluir o mestrado e o doutorado. É o caso da Gisele, aluna de Educação Física da Unesp em Bauru. Há 7 anos, ela desenvolve pesquisas no Lívia, o Laboratório de Informação, Visão e Ação. Quando entrou na Unesp, o desejo dela era se tornar treinadora de vôlei, mas a oportunidade de fazer iniciação a fez seguir pelo caminho da pesquisa. Atualmente, Gisele é aluna de doutorado. A partir do momento que eu comecei a participar mais do laboratório,
comecei a me envolver nos eventos, né, e reuniões, eu me apaixonei mesmo pela área, gostei, e eu sabia que era isso que eu queria, né? Então, assim que eu terminei a minha graduação, apresentei meu TCC, né, e concluí minha iniciação científica, eu procurei os professores e falei que eu gostaria de fazer a pós-graduação. A pesquisa aplicada aos estudantes da Unesp comprovou que a aproximação com a ciência já na graduação eleva em 120% a possibilidade de terminar o mestrado e 51% as chances de se tornar um doutor. A Gisele tem na ponta da língua alguns dos motivos que podem explicar o porquê desses números. É um ambiente muito interessante, né? Depois que eu comecei a participar do laboratório, então a gente tem reuniões semanais, discussão de textos, comecei a participar de congressos, eventos científicos que antes a gente não participava, né? Então foi outra visão que eu tive da educação física a partir dessa experiência da iniciação científica. O Gabriel também descobriu um mundo novo. Indo para o 3º ano como bolsista PIBIC, ele investiga como o controle da postura humana está relacionado ao movimento dos olhos. O contato com as pessoas do laboratório, né, a possibilidade também de conversa, a gente conversa bastante, a gente tem reuniões semanais e a gente é estimulado a realizar leitura, né, e ter contato com pesquisadores internacionais, com outros laboratórios também do Brasil. Eu acho que esses são os maiores benefícios de a gente estar tendo essa oportunidade e de ampliar o nosso conhecimento, né? O coordenador do laboratório e orientador do Gabriel é testemunha do poder da pesquisa na vida dos universitários. Sérgio Tosi foi bolsista PIBIC no fim dos anos de 1980 e entende que a vivência foi fundamental para que ele se interessasse pela área científica. Na visão do professor, a iniciação forma um graduando mais bem preparado e maduro, pronto para assumir uma posição de protagonismo. Enxergar que o trabalho deles é uma maneira de avançar o conhecimento é fundamental, assumir a autoria, entender. E aí, se, por exemplo, conceitualmente às vezes é muito denso, muito difícil, a nossa área, que é experimental, toda a parte metodológica ajuda muito, porque dá um dinamismo muito grande. Então você tem que aprender tanto as questões importantes da área, entender a literatura, estudar com afinco, mas ao mesmo tempo em como obter o dado para avançar o conhecimento daquela área. Isso contrabalanceia um pouco o esforço da iniciação científica. O final de semana é um final de semana maravilhoso, porque não há previsão de chuva e as temperaturas vão ficar elevadas durante a tarde. Bem cedinho vai ser temperaturas amenas, porque tem um sistema de alta pressão predominando sobre o estado. Isso faz com que não ocorra chuva, né? Mas por outro lado teremos noites e madrugadas amenas, temperaturas bem suportáveis, né? Vamos dizer assim. Mas a partir da tarde as temperaturas vão ficar entre 30 e 31 graus, chegando até 32 graus até segunda-feira. Agora o nosso assunto é turismo, arte e cultura. O Sesc Bauru promoveu um concurso de postais aqui da cidade. A proposta era que fossem produzidos desenhos à mão, utilizando diferentes técnicas, como pintura, aquarela, giz, para retratar 6 pontos do município: as estações Paulista, Noroeste e Sorocabana, o Automóvel Clube, o Palácio das Cerejeiras e o próprio Sesc. A professora Maria Helena Rigitano, do curso de arquitetura da Unesp, foi a vencedora e os croquis dela foram lançados pelo Sesc. Vamos saber então como foi o processo de criação e também a experiência da professora em participar desse concurso. Eu tenho um gosto muito especial por postais. Toda viagem que eu faço, eu procuro ver, né, nas livrarias, nas bancas, os postais da cidade, não para mandar postal, né, que a gente perdeu um pouco esse costume, mas para ver ângulos diferentes da cidade, como que os artistas olharam para aquela cidade. E quando eu chego de viagem, eu sempre desenho também algumas imagens que eu fotografei, eu faço postais e eu tenho um painel na minha casa com postais das minhas viagens. Então, na hora que eu vi, falei, nossa, moro em Bauru, trabalhei 30 anos aqui, morei a minha vida inteira aqui e nunca tinha pensado em fazer imagens da minha cidade. Então,
Então foi muito gratificante participar do concurso, né, e o próprio exercício, né, de procurar ângulos desses edifícios para poder representar. A Estrada de Ferro Sorocabana foi a primeira a chegar em Bauru, em 1905. Então essa arquitetura é bem típica das ferrovias, né, das estações ferroviárias, o tijolo à vista. O lado de cá era o ingresso de passageiros, né, e o lado de lá as linhas mais de carga. E a situação atual é crítica, né? Como ela não está dentro da área operacional das ferrovias, ela acabou sendo deixada sem manutenção e entrou nesse estado de depredação. Então, para o meu desenho, eu resgatei algumas imagens antigas, né, que constam aí de internet, tentando retomar assim, como que ela pode ser quando for recuperada. Esse é o prédio da Estação Paulista, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Ela foi, na verdade, a segunda ferrovia a chegar a Bauru por volta de 1910. É uma arquitetura significativa da linha ferroviária, né? Esse tipo de construção, com varanda, né? com o beiral mais avançado na área da gare. E quando eu vim fotografar, né, para poder retratar, na verdade ele está muito judiado com o tempo, né? Então eu tentei retratar de uma maneira que ele seja recuperado. Então, assim que ele for feita a revitalização dele, a recuperação da arquitetura, né, da construção, ele vai ficar com a cara que está no postal. Aqui nós estamos na estação principal, né, a estação central, que acabou na década de 30, final da década de 30, sendo construída para agregar os escritórios da Sorocabana, da Paulista e da Noroeste, que teve início a obra aqui nesse pátio central. Ela tem uma importância muito grande em termos arquitetônicos, é uma arquitetura Art Deco, a fachada dela é Art Deco, mas eu preferi retratar essa parte da gare por conta dessa monumentalidade da estrutura em arco, né? E é uma imagem que poucos bauruenses conhecem. Quem não frequentou a ferrovia, né? Quem não viajou de trem, muitas vezes não sabe que tem essa parte escondida aqui atrás da fachada. O Automóvel Clube, diferente, como eu falei, da estação ferroviária, que é Art Deco, são linhas mais retas, mais puxando, chegando no modernismo. Esse não, volta um pouco atrás, mas esse resgate da arquitetura grega, né, então tem um pouco disso, né, de mostrar essa monumentalidade com essas colunas, né, essa platibanda trabalhada. Imagina a importância desse prédio, né, assim, situado aqui na Praça Central, nesse final de década de 30, e pelo que eu escuto minha mãe contar, era um local de grandes eventos, né? Tudo quanto a atividade cultural era realizada aqui no Automóvel Clube. Infelizmente ele ficou encravado entre duas edificações, ele acaba ficando um pouco escondido, mas ele queria mostrar toda essa monumentalidade que tinha também a importância, que começava a ter a importância do automóvel na cidade. Quando eu vi a seleção que o Sesc fez, né, dos postais que deveriam ser desenhados, achei muito interessante ter selecionado entre tantos outros o prédio aqui da Praça das Cerejeiras, porque ele tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da cidade. Quando ele foi construído aqui, a cidade terminava na Duque de Caxias. Então ele acabou sendo um marco também para atrair, né, para o desenvolvimento para cá. O arquiteto Zenon Lotufo, que foi o arquiteto contratado pelo Nuno de Assis para fazer o projeto, me parece que foi um pouco no começo da década de 50, mas a obra demorou bastante tempo, finalizou no final da década de 50. É justamente quando o modernismo está no auge aqui no Brasil, né? Construção de Brasília e tudo mais. Então ele tem algumas características assim, fundamentais, né? Esse brise que faz a proteção do sol aqui da face norte, a face sul que não recebe muito sol, quase nada, né? Só no verão um pouco. Ela não tem brise, não tem essa necessidade. Os pilares, né? Que a gente chama de pilotis, esses pilares aparentes, desvinculado da fachada, tem várias características bem marcantes dessa arquitetura modernista. Então, para Bauru, na época, final da década de 50, né, foi muito relevante. E para minha história também. Na verdade, eu trabalhei 30 anos na prefeitura como arquiteta e especialmente nesse prédio, a maior parte do tempo. Esse foi o 6º edifício a ser representado, né, no concurso. Eu achei muito interessante porque é uma arquitetura bem, assim, o aproveitamento que foi dado para o terreno, imagina, o terreno era muito inclinado, e o aproveitamento que o arquiteto deu, né,
criação de vários níveis, com várias atividades diferenciadas, foi muito interessante. Então eu fiquei bem satisfeita também de concluir com esse desenho, né? E eu peguei esse ângulo, tá, que é bem animado aqui com as piscinas, esse colorido da piscina também é bem interessante. Então é uma arquitetura já chamada de brutalista, porque tem esse concreto aparente, né, a fachada dele é meio cega, então eu acabei pegando também essa fachada, essa parte dos fundos que tinha mais essa movimentação. Eu fiquei muito honrada de representar a minha cidade nesse projeto do SESC São Paulo, 70 anos do turismo social. E o que os organizadores me falaram, que a intenção era justamente despertar o olhar do munícipe para a sua cidade, para fazer o turismo na sua cidade. E mesmo eu que trabalhei a vida inteira, né, com urbanismo na cidade, acabou funcionando muito bem para mim, que agora eu ando pela cidade procurando novos ângulos para poder desenhar. O Unesp Notícias fica por aqui, mas segunda-feira tem mais. Um bom fim de semana para você. Tchau!